província de Henan, China. Há cerca de 3 séculos, durante o período de guerra civil que marcou a transição entre as dinastias Ming e Qing, os rebeldes monges das artes marciais de Shaolin foram caçados e mortos e seus templos incendiados pelos manchus. Poucos mestres conseguiram fugir e ficaram exilados e proibidos de praticar Kung Fu. Uma monja budista chamada N.G. Mui escapou do templo Shaolin, refugiando-se no templo da Garça Branca, na montanha Daliang, e ali observou uma luta entre uma serpente e uma garça. Integrando a sua experiência em artes marciais ao que viu, ela sintetizou um novo sistema de luta, mais adequado àqueles em desvantagem no quesito tamanho e força. Foi então que ocorreu o grande rebuliço na bucólica aldeia situada na região sudoeste da China. Um jovem casal estava em apuros, pois a beleza da noiva havia chamado a atenção de um senhor da guerra local. Descendente de um mestre Kung Fu, a jovem Wing Chun havia sido iniciada nas artes marciais desde pequena. Autoconfiante e determinada a casar-se com seu verdadeiro amor, ela rejeitou bravamente os avanços do militar. O senhor da guerra tentou tomá-la à força e o confronto resultou num desafio. Ela deveria vencê-lo em uma luta pública na primavera seguinte. Percebendo que, apesar de toda a bravura e coragem, a jovem não era páreo para o feroz senhor da guerra, N.G. Mui revelou-se, oferecendo seu novo estilo de combate perfeito para o curto espaço de tempo. Iniciaram um treinamento intensivo. Finalmente, a primavera chegou e todos os aldeões testemunharam a inovadora demonstração de Kung Fu. Wing Chun usou a massa e a força do senhor da guerra contra ele, fluindo em torno de suas tentativas de golpeá-la ou agarrá-la. Numa performance gigante, apesar de uma diferença de peso de quase 100 libras, Wing Chun jogou todo o seu peso corporal em alvos específicos que deixaram seu oponente sem equilíbrio e vulnerável a ataques repetidos. Um rugido subiu da multidão quando o senhor da guerra tombou vencido. Wing Chun conquistou o direito de escolher seu próprio marido e acabou atribuindo o próprio nome ao estilo. Essa lenda foi passada de professor para aluno e para alguns historiadores não passa de mitologia fantasiosa. Deixarei link na descrição do vídeo para o filme de 1994, Wing Chun, uma luta milenar. Assim como quaisquer reconstruções históricas, existem versões diferentes para a origem do Wing Chun. Esta aqui apresentada é baseada naquela que foi relatada pelo professor de Bruce Lee, Ip Man, cujo discípulo Jeff Picciota é coautor deste episódio. Bem-vindos ao capítulo 15 do livro A Psicologia da Mulher Maravilha, com o título de Wing Chun, a Mulher Maravilha, o empoderamento por meio das artes marciais. Se você gosta de histórias inspiradoras, inscreva-se no canal Finalmente, Professora Mônica, e acompanhe do início a jornada da maior heroína das histórias em quadrinhos. Este aqui é o vídeo 5. Ative o sininho para receber notificações. Todo o sistema Kung Fu reflete influências de artistas marciais e guerreiras do sexo feminino. O Wing Chun caracteriza-se por ataques de poucos movimentos e focados na defesa, ou seja, ao invés de tentar sobrepujar a força física do oponente, o indivíduo aprende a fluir com os golpes e redirecionar a sua força. As posturas e os posicionamentos refletem gestos sutis que são mais favoráveis à anatomia e à biomecânica feminina. No taoísmo, o princípio Yin representa feminilidade, passividade, escuridão, expansão e suavidade, enquanto o princípio Yang representa masculinidade. Em seus princípios e filosofia, o Wing Chun
enfatiza consistentemente o yin. Todas as características mencionadas criam dificuldade para muitos homens aprenderem e praticarem o Wing Chun, exceto aqueles de complexão física leve e pouquíssima massa muscular. Ip Man, grão-mestre famoso por trazer a modalidade a Hong Kong, é um desses exemplos, sendo popularizado por seu aluno veterano Bruce Lee. Mas tudo começou com uma mulher. A capacidade de confiar em nós mesmos, com base em nossas capacidades e aptidões, é uma ótima sensação. Além de um efeito positivo na saúde psicológica, a autoconfiança cria um sentimento de autonomia e empoderamento, um estado cognitivo no qual percebemos o controle que temos sobre nós mesmos e o nosso lugar no mundo. Além de suas sensacionais força e agilidade, incríveis habilidades de combate, tanto no corpo a corpo como no uso de armas como laço, braceletes, espada e escudo, a Mulher Maravilha é um perfeito exemplo de autonomia e empoderamento. Por meio do treinamento em artes marciais, tais como o karatê, o kickboxing e o muay thai, as mulheres desenvolvem a força física e a habilidade que levam à autoconfiança, na segurança pessoal e a uma sensação de poder e de habilidade. Uma história em quadrinhos de 1968 abordou o fabuloso rito de renúncia das Amazonas em Temíscira, no qual a super-heroína abdica dos seus poderes, perdendo suas forças, velocidade e magia. Nos Estados Unidos, ela encontra um professor de artes marciais e inicia um curso de combate simples, karatê. Dedicada, ela treina diariamente, preenchendo suas semanas com extenuantes esforços físicos e mentais. Seu corpo se alonga, se distende, adquire reflexos sobrenaturais. Sua mente é forçada a desenvolver uma disciplina inacreditável. As técnicas do Wing Chun consistem em movimentos simples em 3 modalidades: combinações estendidas de movimentos, uma técnica para treinamento com boneco de madeira e 2 formas com armas. O cânone técnico é ser direto e poupar movimentos desnecessários. É a única arte marcial asiática criada por mulheres e praticada amplamente por mulheres. Primeira arte marcial japonesa a se tornar um esporte olímpico, o judô é considerado uma arte marcial moderna, 1882, e tem o objetivo principal de conseguir derrubar ou levar o oponente ao chão, usando técnicas de imobilização e submissão, impactos e chutes. Seu criador, Jigoro Kano, treina o usuário para empregar a força do oponente contra ele ou ela e estabeleceu princípios básicos, de acordo com lemas tais como, abre aspas, máxima eficiência com o mínimo esforço, fecha aspas. Sua premissa original era uma ferramenta de empoderamento para todos. Embora aceitasse e ensinasse discípulos do sexo feminino, Kano mantinha alguns preconceitos de sua cultura e época. Por exemplo, mulheres não poderiam participar de combates livres nem treinar com homens. Apesar da perspectiva conservadora e restritiva, representa uma grande conquista, considerando o contexto de submissão à família e aos homens, que impedia as mulheres de aprender, inclusive, o jiu-jitsu tradicional, arte marcial mais difundida no Japão. À medida que a sociedade do século XIX se transformava, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o papel e os direitos das mulheres começaram a mudar. Foi então que a história de Keiko Fukuda começou. Pioneira do judô feminino, Miss Judô Keiko começou seu treinamento em 1920, com apenas
1,50 m de altura e pesando 45 quilos. Obteve um desempenho excepcional. Foi a única mulher a alcançar o 10º Dan. Aprendeu um pouco de inglês e veio para os Estados Unidos, onde ensinou a sua arte até morrer em 2013, aos 99 anos de idade. Abre aspas, seja gentil, amável e bela, mas ainda assim seja firme e forte, tanto mental como fisicamente. Fecha aspas, Keiko Fukuda, praticante de judô. O empoderamento e a autonomia por meio das artes marciais compõem o que se chama autonomia pessoal direta, característica da Mulher Maravilha e também encontrada nas lendárias N.G. Mui, Wing Chun e mais recentemente Keiko Fukuda e a contemporânea Sarah Kaufman do UFC. Tais exemplos de autonomia sinalizam os seguintes aspectos: intencionalidade, ações executadas de propósito; premeditação, estabelecer metas e antever possíveis resultados; autorreatividade, a capacidade de moldar ações adequadas e sentir-se motivado a executá-las com sucesso; e autorreflexão, a capacidade metacognitiva de refletir sobre a adequação de pensamentos e ações. Finalmente, chegamos em Arquivos da Virtude 4, coragem. Coragem é a força de vontade que uma pessoa tem para alcançar uma meta, apesar de forças contrárias. As forças da virtude, da coragem, almejam contrabalançar uma tentação ou sentimentos como o medo e a exaustão. A virtude da coragem se correlaciona com a saúde mental e física, e isso pode indicar que essas forças são adaptativas ao indivíduo e funcionam como uma proteção. Uma pessoa pode sentir medo, mas ainda assim cumprir a tarefa demonstrando bravura e coragem. Enquanto a bravura significa atitude diante do medo, a persistência representa agir diante do tédio e da exaustão. Tendemos a preferir tarefas mais fáceis e aprazíveis, em vez daquelas que realmente devem ser cumpridas. Integridade é uma característica natural para uma mulher que se identifica com a verdade. Envolve autenticidade, congruência e responsabilidade pelas próprias ações e por si mesmo. Pessoas íntegras agem de acordo com o que dizem, mantêm suas convicções morais, mesmo quando estas são impopulares, e parecem não se preocupar em agradar os outros. A integridade se correlaciona com uma disposição positiva, satisfação com a vida, abertura a experiências, empatia, autorrealização e percepção consciente. Os pais influenciam o desenvolvimento da integridade dos filhos. A virtude da integridade requer a força da vitalidade, aqui entendida como entusiasmo, zelo e amor pela vida. A vitalidade está intensamente ligada à satisfação com a vida e ao bem-estar, juntos a outras forças como o amor e a gratidão. O indivíduo com vitalidade é totalmente funcional. Fazendo aqui um link deste tema integridade, tão presente em regimentos escolares, com o assombroso e recorrente bullying, ambos estreitamente vinculados ao desafiador funil verificado no sistema educacional brasileiro e atrelados aos seguintes aspectos. Primeiro, comportamento violento, covarde e silencioso, quase sempre sem motivo. O bullying
pode passar despercebido pelos responsáveis, tanto do alvo quanto do agressor, ou envolver a todos em uma violência crescente. Segundo, a crescente e perturbadora perspectiva de que a geração pós-Covid apresente uma tendência a ser mais propensa à solidão, melancolia, ansiedade, negatividade, nervosismo, impulsividade e rebeldia, conferem à inteligência emocional um componente-chave essencial na base de toda educação comprometida com a promoção do ser humano. Terceiro, aprender artes marciais desde a mais tenra idade proporciona ao alvo o resgate do poder pessoal, desenvolvendo o autoconceito, autoconfiança, autogerenciamento, etc. E ao agressor, o entendimento de que existem meios civilizados para resolver as questões da vida e que, ao invés de superioridade, tal prática denota covardia. Além disso, desenvolver o respeito pelas pessoas é melhor do que intimidá-las usando a força e tamanho, que sempre podem ser superadas. Quarto, o poder da comunicação é essencial. É importante os pais criarem um canal de diálogo aberto, disponibilizando tempo para ouvirem seus filhos. Sai do celular e observa os sinais, inclusive os não verbais, o desinteresse e baixo rendimento escolar, a tensão do trauma e pretextos para faltar aulas, irritabilidade, agressividade, enurese noturna, sintomas psicossomáticos, transtornos psicológicos, depressão. Em ambos os sentidos, as consequências são drásticas para os envolvidos. O contexto precisa ser encarado, recriado, ressignificado. O alvo precisa de respeito e acolhimento que lhe possibilitem vencer o medo e a vergonha que minam a sua autoestima. Indubitavelmente, a cultura asiática prioriza a honra, a educação de princípios e limites, o pertencimento e a responsabilidade consigo mesmo e com a comunidade. Para além dos benefícios cognitivos, psicológicos e sociais, as artes marciais, com seus valores lindos de paz, conduta e caráter, podem ajudar a criar uma nova geração de samurais na gentileza, consciência social, resiliência e disciplina aplicada em todas as áreas da vida, pilares de um mundo melhor. Tudo a ver com a proposta deste canal, crescimento pessoal contínuo. Por toda a filosofia e honra envolvidas, defendo que mesclar a prática de artes marciais, jogos pedagógicos e esportivos, arte e dança na grade curricular potencializa o desempenho escolar, ampliando o foco e atenção, mas principalmente reduzindo a existência de alvos e agressores, bem como inibindo os apoiadores de toda forma de violência e opressão. A correria e tecnologia da vida moderna podem fazer o indivíduo se sentir sozinho em meio à multidão e desligado de princípios e valores fundamentais. Você conhece alguém que já sofreu alguma forma de opressão? A discussão não se encerra aqui. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais. O tema vale uma live. Quais são as lições que uma mulher advinda de uma cultura muito antiga pode ensinar às pessoas de hoje? Acompanhe a parte 5 do livro.